Boa noite, irmãos. Alegria poder estar com os irmãos mais uma vez. Meu tema hoje, ainda associado aos cânones de Dort, eu vou falar hoje sobre um desvio doutrinário que surgiu como tentativa de trazer um entendimento melhor sobre os cânones de Dort. Na realidade era um desvio de fato, que foi o que se chama de amiraldismo, né? A nossa intenção é mostrar um pouco como funciona, qual é o pensamento, como é que eles estabeleceram essa doutrina e como ela é falsa à luz das Escrituras, como é que a Escritura e os cânones de Dort combateram essa doutrina. Então, nós vamos dividir isso da seguinte forma. Me fundamentei em alguns artigos que eu li sobre o assunto e obras, e tanto Carl Trueman como Scott Clark, como outros estudiosos que escreveram sobre o assunto, e eu procurei fazer uma análise desse material, especialmente uma obra de Martin McGowan, que ele vai lidar exatamente com o que chama de um exame crítico da visão do amiraldismo acerca da doutrina da expiação, né? Acerca da doutrina da expiação. Deixa eu fazer uma introdução básica. A partir da introdução eu vou mostrar um pouco como era o credo e as confissões, e nós vamos fazer diretamente uma análise dos erros dessa doutrina. E depois, por último, nós vamos tentar mostrar para os irmãos qual o legado desse erro, o que foi que ele trouxe depois da sua implementação nessa região da Europa. Vamos rapidamente começar pela parte introdutória, tentando conceituar e, ao mesmo tempo, situar os irmãos historicamente acerca do que aconteceu. A cruz de Cristo, que dentro do tema, dentro dos pontos de Dort, irmãos, ela está no centro da fé reformada. A cruz de Cristo, ela está no centro da fé reformada, né? O apóstolo Paulo diz que Paulo afirma: eu não me glorio em nada a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu tenho do que me gloriar, eu me glorio no Senhor, eu me glorio na cruz de Cristo. Ele vai dizer isso no capítulo 6, no verso 14 da carta de Paulo aos Gálatas. A confissão de fé reformada, em particular, né, ela é clara acerca da cruz. Ela diz e afirma com simplicidade o papel da cruz. A cruz salva. A cruz salva porque na cruz há plena e total redenção. Porque na cruz há expiação efetiva, não é? E essa expiação, ela foi manifestada de tal maneira que ela cobre o pecado de todos aqueles por quem Cristo de fato morreu. Ela cobre o pecado de todo aquele por quem Cristo morreu. Jesus Cristo pagou a penalidade e tomou sobre si a culpa de todos os pecados de todos os eleitos, Então, a morte de Cristo ela foi uma satisfação substitutiva. Ela reconciliou o pecador eleito com Deus, e de modo eficaz, ela redimiu o pecador da escravidão do pecado. Dessa forma, a Bíblia, ela descreve a cruz, ela apresenta a cruz como tendo realizado uma salvação plena e total, não é? Uma salvação última que perdura por toda a eternidade. Ela realiza aquilo que era ordenado por Deus. O povo de Deus está seguro naquilo que foi feito por Cristo na cruz do Calvário. Dessa maneira, então, o Evangelho de Cristo é muito simples. Cristo morreu para salvar todos aqueles que foram dados a Ele pelo Pai. Cristo morreu para salvar todos aqueles que foram dados a Ele pelo Pai. Todos aqueles, irmãos, que são parte do seu rebanho, todos são membros do seu corpo,
a igreja de Cristo. Então a cruz, ela tem um ponto central nos cânones de Dort e na fé reformada. A obra de Cristo é efetiva, eficaz, última, plena, e nada mais se acrescenta a isso. Entretanto, na história da igreja, muitas dúvidas surgem acerca da obra de Cristo e qual foi o alcance dessa obra. E muitos vão tentar corromper o Evangelho. Irmãos, e aqui é para nós apenas uma rápida reflexão. Não pense você que quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, que eu citei o capítulo 6, mas quando ele cita o capítulo, ele fala no capítulo 5 dizendo que se você se deixar circuncidar, entenda aqui, circuncisão para o apóstolo Paulo era como os judeus estavam entendendo. Você não era suficiente Cristo, você tinha ainda que ser circuncidado. Cristo mais alguma coisa. Então Paulo disse: se você se deixar circuncidar, Cristo de nada os aproveitará. E é isso, esse é o ponto. Se você tira de Cristo o poder da sua obra, ou você dá algum poder à obra de Cristo, mas divide com outra coisa, a obra de Cristo não tem nenhum valor para você. É valor zero. Chega até a usar uma linguagem que precisa ser discutida ainda mais com detalhe em outro momento, quando lá Paulo diz: da graça decaíste. Ele usa tal expressão para descrever a gravidade de dividir o poder da obra da cruz com outra coisa além daquilo que foi feito por Cristo. A simplicidade do Evangelho é clara e a obra de Cristo é central. Com referência à expiação, e aqui é o nosso ponto especial, com referência à expiação, os arminianos, eles negavam, importante dizer isso, que a morte de Cristo foi uma satisfação real da justiça de Deus. Outra coisa importante, eles insistiam que Cristo morreu por todos os homens sem exceção, incluindo aqueles que vão perecer, aqueles que vão se perder. Ele morreu também por esses. Isso então implica claramente, veja, nem todos por quem Cristo morreu, nem todos serão salvos. Se por aqueles que Cristo morreu, alguns vão perecer, logo, porque ele morreu, nem todos os que ele morreu vai alcançar ou vão alcançar a salvação. Isso ainda insiste em outro ponto, A morte de Cristo não pode ser uma verdadeira satisfação da justiça de Deus. Porque se Cristo satisfez a justiça de Deus, e se Cristo levou sobre si a ira de Deus por causa dos pecados, por causa dos nossos pecados, então Deus não pode ser justo em lançar ninguém para o inferno. Por isso, os arminianos, eles eram de alguma maneira forçados a essa lógica, a ensinar que Cristo morreu, por ninguém em particular, mas por todos em geral. Cristo não morreu por ninguém em particular, mas por todos em geral. É interessante que você vai ouvir isso de muitos pregadores hoje, principalmente do mundo pentecostal. Lembro-me de uma das pregações de Silas Malafaia. O argumento dele era exatamente esse, que ele morreu pela igreja, então não é pelo indivíduo, é geral, certo? Então essa morte dele, consequentemente, não é por pessoas, por indivíduos, mas é geral. Consequentemente, vem toda a implicação disso. Por sua morte, então, ele não conquistou a minha salvação, ele tornou a minha salvação possível. Essa é a tese que eles levantam. Cristo não conquista a minha salvação, ele a torna possível. A salvação é uma mera possibilidade,
né? Porque há uma condição, a fé, e outra condição, a perseverança, e a outra condição, as boas obras. Então o Sínodo de Dort, irmãos, em 1618, certo? Condenou o que se chama de, já foi falado aqui dos remonstrantes, a visão acerca clara do equívoco que eles cometem acerca da obra da expiação, e dizem que isso era uma heresia, palavras bem claras, não é? Eu particularmente já disse isso no alto da minha ignorância, não é? O arminianismo, ou mesmo essa visão remonstrante, ela é um erro, né? E não foi assim que foi tratado na história. Esse problema foi tratado como heresia, né? E eles insistem que a cruz, né, ela foi uma obra realizada por Cristo para tornar possível a redenção de alguns. A heresia que surge e que o Cânon de Dort vai combater, né, ela foi refutada claramente em Dort, como nós já vimos. Então surge logo depois uma nova heresia, um novo erro, né, que tenta promover essa heresia, é um indivíduo chamado Moisés Amiraldi, que é pai dessa expressão que nós conhecemos, amiraldismo. Ele viveu 1596 até 1664. Quem era esse Amiraldi? Ele era um pastor francês, né? Ele era um teólogo e era professor na Academia de Saumur. Até existe uma obra, se você tiver, acho que já tem em português, com certeza tem em português, a obra do Berkoff, que é sobre a história das doutrinas. E nessa obra ele vai falar de Amiraldi ali, e vai descrever um pouco de onde vem, o histórico do pensamento francês e tudo mais. Eu não sei se isso está em português, mas na obra em inglês você tem toda essa informação lá utilizada por ele. Então, esse pastor chamado Amiraldi, ele vem com um pensamento um pouco mais rebuscado, não é? Ele vai... Esse pensamento dele vai se infiltrar em muitas partes da Europa. Uma controvérsia surge então, né, nas igrejas francesas, que vão resultar naquilo que os homens ortodoxos nas igrejas buscavam em vão, claramente, que era ter a condenação do amiraldismo pelo sínodo francês. O fermento, ele estava levedando toda a massa. Hoje, nos nossos dias, e ainda o pensamento, não é, de Amiraldi, ele é popular entre aqueles que até chegam a professar ou se autodeclarar calvinistas. Você vai encontrar teólogos até que nós temos grande respeito por ele, que vão se colocar ao lado desse tipo de doutrina, né? Os seguidores do pensamento de Amiraldi afirmavam, certo, que eles são os sucessores verdadeiros de João Calvino, porque Amiraldi vai dizer que ele pensava exatamente como Calvino pensava. A doutrina então levantada por ele, né, reflete com fidelidade o pensamento do reformador de Genebra. O veneno, não é, que veio a ser conhecido como o amiraldismo ou universalismo hipotético, também conhecido, ele foi estabelecido, como nós já falamos, por esse cidadão, quando ele era um estudante dessa academia em Saumur. O ensino que ele ensinava, que ele explicava, o que ele dava aos seus alunos, não é, foi originado com um cidadão chamado Scott e John Cameron, que viveu um pouco antes dele. É importante dizer isso, de 1580 a 1625. Amiraldi, ele não é o inventor dessa doutrina totalmente nova. Ele diz, eu criei isso, não. Ele tinha como alguém que era o seu pensador e que ele se fundamentava teoricamente para defender essa tese, era esse cidadão chamado John Cameron, conhecido por muitos até, e todos sabem da sua história e da influência que ele teve sobre ele.
Acontece, não é, que Cameron era também alguém que se desviou desses princípios da reforma. O ensino de Cameron, vamos um pouquinho atrás, né, ele ensinava o seguinte, que os decretos de Deus para redimir o mundo em Cristo é primeiro e universal. Por isso na obra de Cristo, Deus redimiu todos os homens, hipoteticamente. Veja, na obra de Cristo, Deus redimiu todos os homens hipoteticamente, ou potencialmente. Ele redimiu hipoteticamente ou potencialmente. Em adição, né, Cameron vai ainda fazer a distinção entre a habilidade natural para crer em Cristo e a habilidade moral para crer. E isso então faz com que ele queira dizer o seguinte, né? Pelo fato de que o homem é uma criatura moral e possui faculdades racionais, ele é capaz de responder à oferta da graça. Mas tendo em vista que ele é corrompido e depravado, ele não responderá. Então Amiraldi, né, pega esse pensamento e publica um tratado no qual ele apresentou a versão desse pensamento ao mundo. Não é? Interessante, exatamente 15 anos depois do fim do Sino de Dort. 15 anos depois do Sino de Dort, ele vai e apresenta essa teoria como sendo um pensamento que dá sequência ao pensamento de Calvino. É bem interessante, é muito bom ouvir a história. A palestra do pastor Graff foi espetacular, porque é rica de tantos detalhes e eu acho fantástico ele olhar para aquela imagem ali e dizer onde estava cada grupo. Eu dizia, para mim era apenas uma imagem hipotética, usando aqui a linguagem de Amiraldi, né? Mas ele não era hipotético, era cada lugar, mas uma informação foi muito interessante. Não é? Como que os remonstrantes tiveram que sair do ambiente por causa, como eles tentavam tumultuar o processo. E é isso que a serpente faz, não é? O engano faz. Então, ele nunca segue o caminho das cortes da igreja. Ele nunca segue o caminho da norma. Ele sempre faz um caminho ao lado, ele cria um caminho para ele. Ele entra, ele prescruta, ele ensina a parte, ele instrui a parte, ele vai quebrando princípios e vai encontrando pessoas que vão se submetendo àquele tipo de pensamento. Acontece exatamente como aconteceu aqui na história. Eles passam 15 anos depois, veja que coisa interessante, 15 anos depois do fim do Sino de Dort, ele publica uma obra onde ele vai tratar desse assunto, combatendo agora como pensamento. E é engraçado, ele vai se apoiar em Calvino para dizer isso. Ele vai tentar usar alguns textos que Calvino aparentemente dá ideia disso. Como você pegar um pregador e você isolar uma parte da pregação dele e você diz o que quiser daquilo que ele... Se você isolou a verdade que ele falou, se você tirou do contexto que ele falou, você vai dizer o que você quiser. 1634, então, ele lança esse tratado. Nesse tratado, que chama sobre a doutrina da predestinação, Amiraldi afirmava, né, que ele estava escrevendo com uma preocupação: conversão dos católicos romanos. E aqui eu deixo fazer outro parênteses importante. A doutrina falsa, o falso ensino, sempre ele vai querer encontrar o caminho da não normalidade, e do não ensino, da oficial. Ele vai querer sempre percorrer caminhos estranhos. Segunda coisa, a maior porta de entrada das heresias é o apelo pela salvação dos pecadores. Eu já vi alguém dizer, eu quero que você escute isso que eu vou lhe falar, guardando as devidas proporções. Não me tome por alguém que é contra a evangelização, missões, por favor, longe disso, não me leia dessa maneira. Apenas eu vou só citar o que é muito comum.
a maior porta de entrada dos erros doutrinários na igreja é o apelo evangelístico, é o desejo de salvar os pecadores. Interessante, quando Cristo ressuscita dentre os mortos, e ele se apresenta à igreja, diante dos seus discípulos, ele diz assim lá em Mateus: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele diz: ide por todo o mundo, pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. O evangelismo não está dissociado do que foi ensinado, registrado, a doutrina da igreja. É parte fundamental dela. Acontece que o desejo de ver a conversão de pessoas nos fazem até mudar a verdade em nome disso. Amiraldi vai dizer, né, eu estou preocupado com a conversão dos católicos romanos, pois a fé reformada, né, que encontra nela a base para a absoluta doutrina da predestinação, ou a predestinação absoluta, e ao mesmo tempo da expiação limitada, essa doutrina, ela não é palatável, ela não é agradável para eles. Então eu preciso encontrar uma doutrina que não negue essa verdade, mas que seja palatável, que seja mais saborosa para eles. Ele continua. Ele esperava então, né, que a sua declaração fosse assim, de que ele pudesse tornar claro essa doutrina, e então mais católicos romanos seriam ganhos para a fé reformada. Eu ia mudar a verdade para salvá-los da mentira. Eu ia pregar o engano para tirá-los da escravidão. Quanto mais eu ensinasse isso, mais eles iam abandonar a fé católica romana e se converter à fé reformada. A predestinação absoluta, não é? Essa doutrina conhecida como aquilo que se crê como Deus predestinou um povo para si, e toda a obra da redenção se segue com base nessa declaração. A doutrina da expiação limitada era para Amiraldi uma pedra de tropeço na salvação dos católicos romanos. Essa doutrina era uma pedra de tropeço para eles. Era interessante que Amiraldi ele era tido em autoestima, não é, pela hierarquia da Igreja Católica Romana. Ele era tido em autoestima por eles. E para completar, ele dizia: eu sou um seguidor de João Calvino como ninguém. É para enlouquecer quem não conhece, é para enlouquecer quem não entende. A hierarquia da Igreja Católica Romana o tinha em alta conta, e ao mesmo tempo ele era um homem que se dizia seguidor de João Calvino. Ele argumentava, não é, que dessa forma, que a expiação limitada era um produto daquilo que ele chamava do desenvolvimento escolástico do protestantismo, começando com Teodoro de Beza e seus sucessores. E aí é aquela coisa, isso é muito academicismo. Então eu vou tentar tornar a coisa mais palatável para que eles possam compreender isso. Então Amiraldi ensinava que Cristo morreu por todos os homens, sem exceção. Cristo morreu por todos os homens, sem exceção. E ele diz o seguinte, preste atenção nas suas palavras: a graça da redenção, na qual Cristo foi, não é, oferecido por eles, deve ser igual e universal, não é? E ela proveu de tal maneira que eles devem ser encontrados dispostos igualmente para recebê-la. O sacrifício que ele ofereceu para a propiciação, não é, por suas ofensas, ela tem sido igualmente oferecida a todos. E a salvação que foi recebida pelo Pai, ela deve ser comunicada aos homens na santificação do Espírito e na glorificação do corpo, e intencionada igualmente a todos, provida para todos. A disposição necessária para recebê-la, da mesma forma, é igual. O que ele fez foi para todos, e todos têm a mesma disposição para também recebê-la.
E ele diz: verdadeiramente Deus então resolveu enviar o seu filho à terra e o abandonou à morte na cruz para a salvação universal do mundo. Palavras dele. Seu pensamento, a predestinação, não é? Significa isso. Veja, Deus sabe certamente, inequivocamente, quem será salvo, porque ele resolveu prover para eles a fé. E aqui isso é o grande ponto. Ele resolveu salvar todo mundo. Cristo morreu por todo mundo. Mas como ele viu que todo mundo não podia ser salvo por causa que não podia crer, então ele foi e disse: eu vou salvá-los, eu vou dar a fé. Ele cria uma barreira aqui. O que ele fez não pode ser recebido, porque o homem não pode recebê-lo. Então ele vai prover um meio para o homem crer. Ele morreu por todo mundo, mas aqueles por quem ele morreu não podem crer. A obra da redenção, então, ela é apenas hipotética. Então, o que Amiral tenta fazer aqui, irmãos? Reconciliar duas ideias contraditórias. Primeira, preste atenção, tudo que ele ensinou acerca do amor geral de Deus para com todos os homens, ele diz: Deus deseja, escreveu Amiral. Então, todos os homens devem ser salvos e chegar ao conhecimento da verdade, não é? Ele pega o texto de 1 Timóteo 2,4. Ele então vai dizer: isso prova que eles podiam crer. Interessante, se eles não podem crer, é porque aquilo que Deus implementou não pôde acontecer. Nesse decreto universal da salvação, a condição da fé entra na questão. Há uma ordem universal, a salvação de todos os homens, mas tem um problema: a fé. A fé eles não podem alcançar. Então Cristo morreu hipoteticamente ou potencialmente por todos os homens, sem exceção, se eles crerem. Se eles não crerem, a morte de Cristo não pode fazer nada por eles. Dessa maneira, então, preste atenção, irmãos, que o decreto potencial, hipotético e universal da predestinação, dessa forma, ele é confundido com o que nós chamamos de expiação universal e hipotética. Ela não pode salvar ninguém, porque ninguém pode cumprir a condição da fé. Ninguém pode crer. Por isso Deus, então, prevendo isso, ele fez o segundo decreto. Ele fez o primeiro, viu que não ia dar certo, fez o segundo decreto. Qual o segundo decreto? Em que ele predestina somente alguns para a salvação. Não todo mundo, mas Cristo morreu por todo mundo. Como nem todo mundo não pode crer, então ele diz: somente aqueles que eu eleger. É engraçado porque nesse sentido, né, o sistema é chamado universalismo hipotético, que é o chamado literalmente, irmãos, que é o que nós chamamos de amiraldismo. Esse termo, universalismo hipotético, é conhecido hoje como amiraldismo, literalmente. 2 anos, 1636, Amiraldi publicou, né, a doutrina de Calvino, que é um tipo de uma pequena obra, onde ele vai lidar com a doutrina do teólogo de Genebra, que consistia de muitas citações das obras de Calvino, que supostamente demonstrava que Calvino tinha concordância total com o pensamento dele. Como eu falei, ele vai extrair um monte de citações de Calvino e vai dizer: veja, Calvino pensa como eu. Calvino pensa como eu. Essa maneira, isso fala de hermenêutica, veja, não só hermenêutica de interpretação bíblica, fala de hermenêutica de leitura de qualquer obra. Eu não posso ler uma obra sem o contexto dela. É o risco que nós corremos, né? É muito comum nos nossos dias, e eu falo isso com muito temor, quando nós começamos a reinterpretar o nosso símbolo de fé, quando nós queremos reler o texto de acordo com a nossa perspectiva de mundo, e nós não respeitamos os pontos centrais que a igreja defendia naquela época e a tese que eles estavam combatendo, ou a heresia que eles estavam combatendo.
Infelizmente, do alto da nossa ignorância e da nossa própria falta de profundidade nos assuntos teológicos, nós agora queremos reinterpretar um documento e dizer o que ele significa sem entender exatamente o contexto em que ele foi escrito. Amiraldi fez a mesma coisa com os escritos de Calvino, dando outro significado àquilo que ele havia escrito. Ele dizia, eu não estou só, meu pensamento é fundamentado na história, e Calvino me ampara nisso aqui. Uma heresia que tinha ares de aparente fundamento teológico e bíblico, mas que de fato foi tratado como heresia. O livro de Amiraldi foi publicado, e imediatamente ele causou muita controvérsia na igreja. O sínodo de Alençon, 1636, que ocorreu, ele examinou a doutrina de Amiraldi e dos seus colegas, Eles fizeram algumas censuras concernente a alguma linguagem inapropriada, nenhuma disciplina foi trazida contra ele. O sínodo então decretou que para o futuro a frase de que a morte de Jesus Cristo igualmente foi feita por todos não deveria ser mais permitida, porque igualmente, ele quer dizer, ele diz essa termo igualmente seria uma pedra de tropeço para a doutrina da igreja. Então essa expressão não deveria mais ser utilizada. Cristo morreu por todos. Roger Nicol, ele nota que embora o sínodo estivesse satisfeito, podemos chamar assim, com a explicação de Amiraldi, ele diz, é difícil manter ou perceber, que havia uma dissimulação grande da parte dele nas matérias que ele estava defendendo. Ele diz, isso fez com que o sínodo fosse cegado quanto às questões que ele estava defendendo. O livro de Amiraldi contém declarações que claramente contradizem os cânones de Dort. Claramente vão contradizer os cânones de Dort. A posição de Amiraldi, como professor de teologia, deu a ele ampla oportunidade para transmitir a sua teologia herética às próximas gerações e aos ministros que seguiram. O fruto disso foi visto posteriormente na Europa. Ora, o assunto é complexo, mas eu queria rapidamente tentar lidar com alguns erros do pensamento dele. Primeiro, eu queria mostrar a fórmula de consenso helvética, que foi, lembre-se disso, na França, a resposta ao amiraldismo foi fraca, certo? E as igrejas reformadas na Suíça se opuseram à teologia de Samu. Então, 11 anos depois da morte de Amiraldi, John Henry Heidegger e Francis Torrentini publicaram uma fórmula chamada Fórmula de Consenso Helvética, que descreve o seguinte, que eles vão dizer claramente que eles vão fazer uma crítica ferrenha e fundamental, dizendo o seguinte, o pensamento dele, é importante disso, a afirmação, é o produto do escolasticismo, que formulou a fé de Calvino no sistema de doutrina falso e foi usado de maneira leviana. Interessante, preste atenção ainda, irmãos, ele continua. Os reformadores criam, embora não concordassem com cada declaração nesse credo, eles deveriam ser gratos a Deus, porque tendo em vista que somente o credo foi escrito especialmente contra Amiraldi. Ele diz, o que Amiraldi fez ali, e o que a fórmula de consenso helvética fez posteriormente, foi uma oposição frontal a eles. A França apenas deu um destaque aos erros, mas não disciplinou ele. Mas agora, eles vão se opor frontalmente. As palavras são duras contra ele. O consenso e a fórmula helvética desaprova o ensino que ele tentou estabelecer na Europa por meio da faculdade e dos ministros que ele passou a ensinar. Essa fórmula helvética, ela se opõe frontalmente ao ensinamento dele. E o que é que se analisa ali? E eu quero trabalhar alguns pontos
direto do problema, a vontade de Deus. Vamos ao primeiro ponto, a doutrina da vontade de Deus. Qual era a posição de Amiraldi contra isso, contra a ideia da vontade de Deus? Amiraldi, ele diz o seguinte, ele dizia que existe ele colocou um tipo de contradição na vontade divina. Amiraldi, ele estava contente, irmãos, de estabelecer um tipo de paradoxo teológico, que na realidade era uma contradição teológica. Ele diz assim, embora minha razão encontre algumas coisas que parecem estar em conflito, embora qualquer esforço eu faça, não é? Eu sou incapaz de harmonizar ou reconciliá-los. Entretanto, eu não deixo de mantê-los, não é? Essas duas doutrinas como verdadeira, essas duas doutrinas contraditórias, que Deus desejou a salvação de todos os homens, enquanto ao mesmo tempo Deus desejou a salvação apenas de alguns, como sendo o que ele chama de salvação universal atestada por Cristo. Ele tentava unir as duas coisas. Deus desejava a salvação de todos os homens e Cristo morre por todos os homens, mas ao mesmo tempo ele não salva todos os homens. Ele diz que isso é uma aparente contradição, mas não é uma contradição. A Bíblia ensina que a vontade de Deus é uma. A Bíblia diz que ninguém pode, somente Deus, né? Deus é imutável, mutável no seu pensamento. Aquilo que ele deseja é aquilo que ele faz. Aquilo que ele planeja é aquilo que ele executa. Que Deus não apenas tem a habilidade e o poder para realizar sua vontade, mas ele de fato faz aquilo que ele deseja fazer. Ele não faz apenas meramente, não é? Ele não faz apenas, ele pode fazer. Ele faz todas as coisas de acordo com a sua vontade. O nosso Deus, que está nos céus, ele tem feito todas as coisas segundo a sua própria vontade. A Bíblia fala em Efésios claramente, ele faz todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade. O meu conselho está de pé, eu faço todas as coisas segundo o meu próprio prazer. Ele diz isso abertamente. A vontade do Senhor é una, não dupla. Amiraldi, então, não é? Ele tenta unir essas duas coisas de tal maneira, porque os cânones afirmam, a Escritura declara que o prazer e a boa vontade de Deus, e o propósito e o conselho da vontade divina é uno. O cânon de Dort declara, a vontade de Deus é una. A vontade de Deus é uma. E ele vai exatamente se opor ao pensamento do cânon de Dort, dizendo Deus tem na realidade duas vontades, não apenas uma vontade. Importante, porque isso está no capítulo 1, que está em itálico, né? Artigo 8º do capítulo 1 dos cânones de Dort, onde ele vai declarar literalmente isso, a vontade de Deus é una. E ele vai se opor ao pensamento do cânon de Dort. Isso nos ajuda a entender ainda, irmãos, que para Amiraldi, né, Calvino era quem dava a base para o seu pensamento. Nós sabemos e conhecemos o escrito de Calvino. Você está aí, você pode ler o Instituto de Calvino e você vai ver que alguma coisa que Calvino não dá fundamento é para a ideia clara de que Deus tem duas vontades. A vontade de Deus é perfeita e é única. Se a palavra de Deus, veja só, se a palavra de Deus critica um homem de pensamento dúbio, o homem de pensamento duplo, como está lá em Tiago, o que acontece quando ele diz que Deus é um Deus de pensamento duplo? O homem de pensamento duplo. Se Deus condena um homem que não está firme num pensamento, o que Amiraldi está querendo dizer de Deus quando ele afirma que Deus tem dois pensamentos, que ele não se firma em um pensamento? Isso não tem reconciliação com o ser de Deus. Não tem fundamento, jamais. No único Deus há uma única vontade, e essa vontade se revela como nós sabemos na história. Ainda em cima disso, Amiraldi ensinava que a salvação, ela está disponível a todos os homens, se eles creem. E Deus pronunciou salvação. Ele ensinou, embora a obra de Cristo, não é,
sem a obra de Cristo, ninguém possa usufruir dessa salvação. Somente se eles creem em Cristo, eles podem usufruir dela. Deus deseja que todos recebam essa salvação, embora Ele determinou não dar o requisito da fé a todos. John Owen expressa de maneira muito clara a noção das palavras que nós passamos a dizer. Deus intenta aquilo que é simples. Deus intencionou que Ele, Cristo, morreu por todos. Ele procura a remissão deles dos seus pecados, a reconciliação deles, a redenção deles e a glória deles. Mas, entretanto, eles nunca serão feitos ou poderão conhecer a verdade em qualquer forma, se a obra da redenção, veja bem, não operar neles a própria salvação. E aqui é interessante, a morte de Cristo é que produz a obra da redenção. Você separa a obra de Cristo da fé. Ele morreu por todo mundo, mas isso não opera a fé no indivíduo. Você simplesmente aparta duas coisas, como se a morte de Cristo é uma coisa e o ato de crer não esteja associado a isso. A vontade de Deus dupla, condenada pela história, condenada pela teologia. A Escritura, não tenha dúvida, condena isso também. O outro ponto que eu queria mostrar da divergência dele para os cânones é a justiça de Deus. Se Cristo morreu igualmente por todos, irmãos, por que todos não são igualmente salvos? A Bíblia nos ensina, que Jesus Cristo é a propiciação através da fé no seu sangue. Ele é a propiciação pelos nossos pecados através da fé no seu sangue. Entenda o que é dito na Escritura, irmãos, para que ele possa ser justo e justificador daquele que crê em Jesus Cristo. Se Cristo morreu por uma pessoa, os pecados dessa pessoa foram perdoados. E de acordo com a justiça de Deus, essa pessoa deve ser perdoada de todas as suas iniquidades. O sacrifício de Cristo nos perdoa de todos os nossos pecados. O amiraldismo não pode explicar como Deus pode ser justo em punir o incrédulo eternamente pelos mesmos pecados pelos quais Cristo supostamente morreu ou se ofereceu. Veja só que loucura. O amiraldismo não pode explicar como Deus pode ser justo, em punir eternamente os incrédulos pelos mesmos pecados pelos quais Cristo se ofereceu supostamente. Como é que você explica isso? Cristo morreu por esses pecados e eu sou condenado por eles. Ele morreu a justiça de Deus foi... E aí é interessante que esse é um dos argumentos da nossa luta quando o nosso pecado tenta nos destruir. Porque Deus, eu estando em Cristo, porque Deus não me condena eternamente, porque Deus não é injusto, irmãos. Se Cristo foi condenado em meu lugar, eu não serei condenado eternamente, porque aí Deus é injusto, Ele condena o mesmo pecado duas vezes. Como é que Ele condenou em Cristo para salvar um pecador, e esse pecador vai ser condenado ao inferno? Você entende? É injustiça. Deus é justo. Eu não vou ser condenado eternamente, porque Cristo foi condenado no meu lugar. Ele morreu pelos meus pecados. Warfield pergunta: se esse obstáculo for removido, isto é, seu pecado, se esse obstáculo for removido, eles não podem ser salvos? Ele diz: se um pecado for removido, que é o obstáculo, eles não podem ser salvos? Se ele morreu pelos meus pecados e foi removido o obstáculo, por que ele não pode ser salvo? O Warfield pergunta. Ele continua: outros obstáculos então precisam ser levantados, além do pecado, porque se ele morreu pelos meus pecados,
como é que eu não vou ser salvo? Existe um outro obstáculo. Eu lembro do Salmo de número 103, que glorioso Salmo 103, quando ele fala acerca que nós devemos bendizer ao Senhor, nossa alma, nosso ser, e ele diz o seguinte: não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, ele diz. E ele passa a falar dos benefícios que Deus deu. Entenda, irmãos, ele diz, o primeiro é Ele quem perdoa as tuas iniquidades. Depois, todos os benefícios são consequências desse benefício. Você não terá nenhum benefício da parte de Deus se os teus pecados não forem perdoados. Não há possibilidade. O primeiro que é removido é o pecado. Cristo morreu pelos meus pecados. Eu não sou salvo. O que foi mais levantado contra a obra de Cristo? Em terceiro e último lugar, Deus enviou Cristo Jesus. Qual foi a intenção disso? Qual a intenção de Cristo enviar Jesus Cristo? Qual foi a intenção em enviar Cristo e a intenção de Cristo em vir ao mundo? As Escrituras são muito claras. Deus enviou Cristo ao mundo com um propósito definitivo em mente. O propósito era a salvação dos pecadores. Você já parou para pensar que prazer tem um pai em ver o seu filho ser enfermo ou enfermado? Eu sou pai, muitos aqui, um filho adoece, nosso humor muda. E um pai que tem, ele diz de lá Isaías, Deus agradou moê-lo. Sabe o que é isso? O que leva um pai a se agradar e ver o seu filho moído? Por uma única razão. Porque no final do processo, os pecados daquele a quem ele escolheu antes da fundação do mundo seriam perdoados. E o que leva um filho obediente a não reclamar de um pai que vai puni-lo como se ele fosse desobediente? Nós ensinamos os nossos filhos, nós louvamos os nossos filhos quando fazem o bem, e nós ao mesmo tempo punimos quando fazem o mal. Cristo só fez o bem e recebeu toda a ira. Por que um filho obediente se submete a isso? Porque no final do seu sofrimento, os nossos pecados seriam perdoados. Ele envia para perdoar os nossos pecados. Como que hipoteticamente ele sofre? Ele veio para isso. O nome Jesus revela o propósito de Cristo: salvar o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus mostra o propósito de Cristo. Ele não intenciona salvar todo mundo dos seus pecados. Ele intenciona salvar o seu povo. Em outros lugares, Jesus Cristo diz que ele se deu para a morte na cruz, para que ele possa redimir-nos das iniquidades, com o objetivo de nos libertar do mundo e do maligno e do pecado. O propósito foi claro, era esse o propósito. E o que é que Cristo conquista na sua morte? A nossa plena salvação. Amanhã, se o Senhor me permitir, eu vou trabalhar ainda um pouco sobre esse tema, mostrando como que a doutrina da intercessão de Cristo, ela é um argumento fundamental para nós entendermos que Cristo morreu apenas pelos eleitos. Porque Cristo não intercede pelo mundo, mas apenas por aqueles que ele morreu. A lógica é essa:
O que Amiraldi, o que amiraldismo tenta fazer, irmãos, não tenha dúvida, é de grande iniquidade. E eu encerro apenas dizendo isso aos irmãos. Qual foi o legado da heresia? Qual o legado do amiraldismo? O que foi que ele trouxe? O que foi que ele trouxe na prática? Preste atenção na palavra de um estudioso chamado George Smeaton, que estuda sobre os cânones de Dort e os anos que se seguem. Ele diz o seguinte: em última instância, aquilo que ele fez foi desastroso para o protestantismo francês. Antes da revogação do Edito de Nantes, isso foi o sopro da morte, a morte, porque a maioria dos teólogos e pastores logo se tornaram adeptos às opiniões de Amiraldi. A Igreja Reformada Francesa virtualmente cessou de ser uma testemunha para a doutrina da graça. Poucos anos depois, veja as palavras dele, poucos anos depois, uma tempestade terrível de perseguição caiu sobre nós, e nós somos espalhados por todo o globo. Ele disse: você não acha que a retribuição divina ou a visitação da ira de Deus, porque nós abandonamos os fundamentos da graça? Nós não podemos concordar, irmãos, porque os seguidores de Amiraldi vão dizer: isso é uma tempestade num copo d'água. É assim que o ignorante fala. Ele vê uma besteirinha, estão brigando por isso. Irmãos, você não briga por uma semente até que ela se torne uma árvore e comece a dar frutos. Mas quem conhece a semente sabe onde ela vai terminar e os frutos que ela vai dar. Arranque enquanto é tempo. Onde a doutrina da graça for confrontada, onde a salvação não pertencer somente a Deus, onde a obra de Cristo não for poderosa somente para redimir os pecadores, onde a pregação do Evangelho da cruz não for suficiente, é necessário nós entendermos que a semente do amiraldismo, dos remonstrantes, de Armínio e de todos os hereges da história começam a ser lançados no meio da igreja. É só você olhar e conhecer que semente é essa que caiu, que eu posso lhe dizer onde ela vai dar. Amiraldismo, ou qualquer forma de negação da doutrina da graça, ou do poder pleno da obra de Cristo, tem que ser rejeitado pela igreja enfaticamente. Deus colocou um conselho de uma igreja local como guarda, não só como pastor, para tratar o rebanho, mas como guarda na porta, para impedir que o erro entre e devore o rebanho de Cristo. Vamos orar ao Senhor. Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos meditar e pensar um pouco naquilo que a história e os eventos da história, na labuta para entender a Tua palavra, nos trazem. Dá-nos discernimento e dá-nos da Tua graça, porque por Tua palavra e pelo Teu Espírito, conhecendo a verdade e amando-a mais do que a nós mesmos, nós poderemos servir ao Senhor de todo o nosso coração e proteger a igreja de todo mal que leva a desonra ao nome do nosso Redentor e a destruição espiritual do Teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.